Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fênix Cambuá. Meu nome é Sádila. O meu nome é Vitor e hoje nós temos uma convidada muito especial. Vicky, seja muito bem-vinda ao Fênix Cambuá Podcast. Vicky, eu queria... Porque assim, existem algumas pessoas que vêm aqui de uma maneira diferente e eu gosto muito disso. Por quê? Sádila, por exemplo, quando a gente se conheceu, ela falou, eu quero ir no podcast. Eu falei, então venha, conta a sua história. E agora é minha parceira, né? Nossa parceira aqui do podcast, do Fênix Cambuá. E existe isso, porque muitas das vezes o que eu faço? Eu vou até a pessoa, convido, falo, fulano é interessante de vir, vem no meu podcast, vamos conversar e tal. Só que eu passeando por Belo Campo, buscando patrocinadores, eu entrei numa loja de calçados e a gente começou a conversar. Você falou, eu tenho história para contar, seria interessante eu ir. Então venha. E aí, né, passou um tempo, a gente se comunicou novamente há poucos dias atrás, e você teve essa iniciativa de eu quero ir no seu podcast. Eu queria saber por quê. Eu acho que a proposta do podcast realmente é levar pessoas que têm história para contar. E história é o que não falta aqui. Então, assim, eu falei, eu quero ir, quero contar minha história. Muita gente aqui da cidade, como é uma cidade pequena, conhece todo mundo, mas ninguém conhece a história de cada um. Então, assim, as pessoas me conhecem, Vitória e tal, pra lá e pra cá e tal. Só que a minha história mesmo, poucos conhecem, principalmente de um ano pra cá. E qual é essa história? Qual é essa história que você gostaria de compartilhar conosco? Então, na realidade, eu sou uma menina aí de 33 anos que já passei por várias fases. Teve a infância e logo em seguida eu descobri que eu tinha 2 síndromes raras. Tem a questão também religiosa que eu passei praticamente aí, a vida toda, né? Vivendo algumas experiências também muito top, que valeu a pena, Sim. entendeu? Que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, se eu fosse contar aqui, seria realmente aí umas 5 horas de podcast, né? Então, eu não vou prolongar muito para não ficar muito extenso, mas digamos aí que é uma história. A Sádila me conhece também, mas acho que ela nem nunca ouviu falar assim muito sobre mim, né? Uma menina aí que eu acho que eu fui para a igreja, eu tinha o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Passei a vida toda na igreja, né? E assim, quando a gente fala igreja, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas agora ela vai falar da igreja, e aí tipo... E aí agora ela está na igreja, tem muito isso na cidade, né? Mas a igreja ela me ajudou muito, muito mesmo. Porém também tem os seus, digamos assim, algumas coisas que acaba, tipo, você não sendo muito você, entendeu? Mas assim, vou falar primeiro da questão da síndrome, porque eu acho muito importante falar, porque eu passei a vida toda e eu descobri a síndrome aos 16 anos. Qual é essa síndrome? Chama síndrome de Ehlers-Danlos. É uma síndrome genética, né? Que ela acomete na questão da parte do colágeno. Então, assim, não é que o meu corpo não produz colágeno. Ele produz com defeito. Então, assim, o colágeno aí sendo produzido com defeito, tipo a cartilagem, músculo, osso, entendeu? Tudo vai piorando, né? Sim. Tudo muito sensível, a pele é muito sensível, todos os órgãos internos também são muito sensíveis. Então, assim, quando eu fui descobrir, eu já estava com 16 anos. Então, assim, ali eu já tinha feito coisas que não poderiam ter sido feitas, né? Já estava com desgaste no quadril, já estava, né? O lado esquerdo já estava já atrofiando. Então, assim, era uma síndrome totalmente complexa, numa cidade pequena, que na época tinha menos recurso ainda nessa questão, né? Porque uma síndrome rara é muito, muito complicada. Tipo, abrange, vamos dizer, muitas especialidades. E na época tinha um ortopedista e tal, mas não era algo assim, que aqui na Bahia mesmo tem 3 pessoas que têm a mesma síndrome que eu, então é bem mais difícil, né? Então, assim,
Na escola, passei também por várias questões de bullying por conta da síndrome, né? Então, quando foi aos 16 anos, que eu falei, poxa, eu sou diferente. Tanto é que eu nem me achava diferente das pessoas, mas aí depois, de tanto eles começarem a fazer bullying, eu falei, nossa, eu sou diferente dessas pessoas, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Não imaginava que poderia ser uma síndrome. Então, assim, uma amiga da escola falou, poxa vida, Vitória, eu acho que você tem que correr atrás para descobrir, né? Porque pode ser que você lá na frente se arrependa ou pode piorar e você não sabe o que é. Aí foi quando eu fui atrás, né? E o ortopedista já foi logo falou, eu acho que é uma síndrome rara. Aí eles já me encaminharam para Salvador, fiz todo o mapeamento lá, que é um negócio meio complicado, né? Sim. E aí, com 2 meses, aí eles descobriram que era síndrome rara, porém não tinha muito recurso para falar assim, Vitória, você pode isso. Sim. Uma menina de 16 anos, estava fazendo acho que o 2º ano do ensino médio, e eu tinha tantos projetos, faculdades que eu queria concluir e tal, nem estava pensando em questão de síndrome. Ele não me explicou direito, porém eu ali, sendo praticamente saindo fora da adolescência, eu falei, que síndrome o quê, moço? Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito e pronto. Não me importei. Só que lá na frente eu me arrependi amargamente. Porque se eu trabalhava muito, me esforçava muito, eu comecei a me esforçar muito mais. Eu trabalhava o dia todo, ia para a escola à noite, então assim, eu me desgastava mesmo. E eu era vendedora ambulante, então eu pegava muito peso. E não era nada de carro nem de moto, era de bicicleta mesmo, rodando a cidade toda. Então assim, foi bem, bem difícil. Aí quando quando eu tinha já, acho que eu estava com 23 anos, aí pronto, aí a síndrome começou realmente a aparecer pra mim, assim, tipo, passando mal direto, tendo algumas alergias aí com as crises anafiláticas, então assim, foi bem, bem complicado. E eu ia para o hospital, os médicos não sabiam o que era, então assim, tomava um soro ali, dava um remédio para dor e mandava para casa, né? Aí foi quando eu quis ir para São Paulo para poder investigar mais. Aí chegando lá, o médico ele já falou, você já tem um laudo médico, então assim, a síndrome é essa, você tem que se esforçar o menos possível. Tipo, tanto é que ele falou, pra mim, eu acho que você deveria parar de trabalhar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, parar de trabalhar como? Eu tenho que me sustentar, eu tenho que correr atrás, e aí, como eu vou parar? Aí ele falou, não, mas vai dar tudo certo, né? E ele falou, eu percebo que você é uma menina muito sapeca, então assim, eu acho que você não vai obedecer muito fácil o que eu tô te falando. Ele falou, mas se você obedecer direitinho, daqui uns 2 anos mais ou menos, você já tá mais acostumada a ficar sem trabalhar e tal, se esforçar. Aí, volta lá atrás, né, quando eu tinha 16, eu concluí o ensino médio, porém não dei continuidade, né, por outras questões de fazer a faculdade, né? Então, assim, hoje eu vejo o quanto de tempo que eu perdi e que me limitei. E, na realidade, a síndrome, ela te limita, mas eu acho que tudo que você faz dentro da sua própria limitação, você pode evoluir, né? Então, esse foi o meu caso, eu me limitei. Aí, quando esse médico falou pra mim que eu não poderia mais fazer nada, tipo, eu tinha que parar. Eu falei, ué, então quer dizer então que eu tenho que ficar em casa, de boa, e a vida vai passar e tal. E aí, eu peguei e falei, bom, ele falou, cara, eu sou uma psicóloga para você passar e tal, porque vai te ajudar a entender tudo isso, né? Eu falei, que psicólogo que muda de tudo. Com 2 anos certinho que eu tava sem trabalhar, aí pronto, aí começou todo o desencadear aqui, porque eu já comecei a ficar muito triste, porque eu falei, eu não tenho nada para fazer, passo o dia, e aí é uma menina que estava na atividade sempre e não estava mais podendo. Então assim, ali eu já estava usando bengala, eu já não estava conseguindo mais caminhar como antes, né? Aí eu descobri já o desgaste, o atrofiamento, então assim, foi bem, bem complicado. Porém, o médico falou, você não pode trabalhar, então ele parou por aí. Só que em volta de tudo isso tinha uma alimentação que deveria ser equilibrada, eu tinha que descobrir o que eu podia e o que eu não podia comer. Então assim, e os médicos não passam isso para você. Por quê? Porque não tem especialista na síndrome no Brasil, só fora do Brasil. Então, enquanto isso, tipo, ele me falou, para de trabalhar questão física. Porém, ele me falou assim, você tem que comer isso, isso e isso.
mesmo, mas comia de tudo, passando mal direto. E aí quando foi em 2019, eu conheci um pessoal da associação lá em Curitiba. E aí, tipo, essa associação é só do pessoal que tem a síndrome. Então, assim, eles pegaram, montaram a associação para ajudar o pessoal, porque realmente não tinha material para você descobrir o que você podia na sua rotina. E aí eu conheci pelo Facebook, o pessoal já, né? Ó, Vitória, eu fico no grupo aqui, porque a gente vai mandar material para vocês, sem problema nenhum. Aí, tipo assim, eles pegaram o material de fora do Brasil, traduzia e mandavam pro pessoal. Nossa, tipo, eu comecei a pegar o material e ler, eu falei, mas essa sou eu. Eu não, tipo assim, eu sinto isso, não é coisa da minha cabeça, porque até então, eu falava, nossa, eu comi uma coisa aqui, aí daqui a pouco eu apagava. Eu ficava sem entender, eu falei, não, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que isso é tudo meu psicológico tentando me sabotar. Eu não acreditava. Então, assim, quando eu comecei a ler os materiais sobre alimentação, sobre estresse, sobre tudo, eu falei, cara, tem tudo a ver com a síndrome, eu não sabia. Então, pra mim foi uma descoberta, sabe? Então, assim, não foi o médico que chegou pra mim e falou, Antônio, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Eu descobri através dessa associação que me ajudou e me ajuda até hoje. Então, assim, ali eu pude ter um laudo médico mais elaborado, né? Então, assim, aí começou toda a trajetória. Por quê? Porque a associação dava todo um aparato pra gente e tal. Só que eu comecei a me limitar demais. Eu comecei a ficar com medo da síndrome, porque até então o médico tinha essa preocupação de colocar na minha cabeça que eu tinha uma síndrome, que eu tinha que, tipo, não ficar muito acelerada. Aí agora, a partir do momento que eu estava na associação, eu já, tipo, comecei a me limitar demais, achando que o mundo tinha acabado, que eu nem fazia o tratamento direito, porque eu falei, poxa, eu acho que não tem jeito, a síndrome não tem cura, né? Então, eu me joguei. Eu falei, não tô nem aí. Deixa seja o que Deus quiser, tipo, a perspectiva de vida, tipo, sonhos, pra mim, eu paralisei. Então, foi bem assim, um momento muito importante na minha vida, foi digamos aí, de 2020 pra cá. Porque, ainda eu vou falar ainda da parte religiosa, que envolve tudo isso, sabe? Sim. Então, assim, quando foi em 2019 que eu tive um laudo médico, tudo bem elaborado, tudo bonitinho, beleza, ali foi o ponto-chave. Por quê? Porque eu tinha todo o tratamento em mãos. Porque não adiantava eu ir para o hospital, não adiantava para o posto de saúde sem saber o que devia ser feito. Os médicos não tinham como eles passavam ali, você está sentindo isso, então vamos mandar você para tal especialidade. Porém, tinha que ter uma equipe ali junto para poder ver o que poderia ser feito por mim. E isso era muito difícil. Sim. Então, assim, quando eu tive o tratamento todo, que eu passei com os médicos de Curitiba, que já conhecia a síndrome, eu tive todo o tratamento ali em mãos. Porém, para executar é difícil, porque é muita coisa. Sim. Mas é muita coisa mesmo. Então, assim, é mais de 10 especialidades que dentro dessas 10 aí você tem que fazer exame, você tem que correr atrás, você tem que fazer tratamento. É tipo assim, é você viver totalmente para a síndrome. Então era isso que. Desculpa. Era isso que me pegava, porque eu falei, cara, eu vou passar a vida toda. Na época eu acho que eu estava com uns 29 anos, eu vou passar a vida toda vivendo para síndrome. Que vida que eu vou ter, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que viver para síndrome, vou passar a vida toda assim. Que vida é essa? Que vida complicada é essa, né? Então, assim, e também tinha outras coisas, né, que envolvia também a síndrome. E juntava tudo, juntava a síndrome, juntava você tendo que estar só para lutar com tudo isso, tendo que lutar também com o SUS, que é muito difícil, né? E envolvia tudo, por quê? Porque eu era só... Eu morava com uma amiga, porém, mas era só de, resolver tudo, era eu que tinha que ir na secretaria, eu tinha que fazer tudo. Então, chegou uma hora que cansa, né? Desgasta. E eu passava na psicóloga, a psicóloga falava, Vitória, poxa vida, cara, você tem que se desabafar. E pra mim, ela falava, tá tudo bem? Eu falei, poxa, o melhor possível. Eu não queria contar nada pra ela, sabe? Era uma revolta, assim, sabe? Não, tá ótimo, tudo bem, família. Então, assim, aí, quando foi em 2020 que veio a pandemia e tal, aí eu fui realmente procurar ajuda na questão psicológica. Por quê? Porque eu já estava
Tipo, eu já tava muito, muito ruim mesmo, assim. Eu já tava perdendo muito quilo e tal. Aí eu procurei a psicóloga, conversei com ela, falou, ó, vamos começar aí com a medicação, porque, tipo, você está com começo de depressão, por conta de tudo o desgaste, né? Aí pronto, eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga sempre ali, tomando a medicação, eu tomei a medicação há 1 ano e meio. Porém, aí entrou o quê? Entrou a parte, tipo, religiosa, que eu passei a vida toda acreditando que também psicólogo não podia, porque depressão também não tinha a ver com a parte espiritual e realmente não tem nada a ver. Então, assim, ficou aquelas, tipo, meio que confuso na minha cabeça, né? Mas, poxa vida, eu uma menina da igreja a vida toda, como assim depressão, né? Mas assim, foi todo quando eu fiz terapia, eu falei, não, eu acho que a gente precisa ter um autoconhecimento. E eu não me conformava com as coisas fáceis assim, tipo, tá com depressão, beleza, tranquilo. Aí uns falavam, tipo, você chegava na igreja e falava que era uma coisa, eu chegava na psicóloga e já era outra, então eu não me conformava nem com a opinião de um nem do outro, eu ficava ali no meio, sabe? Sim. Então, a parte da questão da religião me pegou todo esse percurso. Por quê? Porque eu fui para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, eu cresci dentro da igreja. Ali não me permitiu eu enxergar o mundo de outra maneira. Então, assim, eu só enxergava, só olhava para aquilo. Tipo, foram, querendo ou não, vamos dizer assim, montados em cima ali da minha personalidade, da minha forma de viver, uma crença que tipo, não me permitiu conhecer outras coisas, outras igrejas, vamos dizer assim, não vou dizer outra religião, mas vou conhecer outras, vamos dizer, outras vibes também. Tipo, eu nunca fui uma menina de ir numa festa, tipo, era selecionado o tipo de pessoas que eu andava. Tipo, era um local muito fechado. Era só o pessoal dali, não tinha amizade externa, né? Então, assim, foram montadas muitas crenças limitantes na minha cabeça. Então, assim, eu não conseguia enxergar fora dali. Então, assim, eu passei a vida toda acreditando em tudo que me falava, né? Eu não me permitia achar assim, poxa, será que está falando a verdade para mim? Será que isso realmente é dessa forma mesmo que está na Bíblia? Então, assim, passou aí dos meus 5 aos meus 30 anos desse jeito, sem pensar, sem ser uma criança que pudesse realmente ser como as outras crianças, participar de uma festa junina na escola, de uma educação física. Educação física também não? Não. Então, assim, por quê? Porque a vestimenta da educação física era diferente, então teria que ser o padrão ali da igreja que tinha. Então, tipo assim, a gente usava saia, você acha que eu queria usar saia? Claro que não. Era uma criança que queria usar calça, que queria curtir com as outras crianças também, né? Então, assim, eu fui muito limitada, tipo, dos meus 5 aos meus 30 anos. Então, assim, eu não conseguia, e eu me sentia triste, por quê? Porque eu não fui uma criança que fiz o que as outras crianças fazem, né? Um adolescente faz. Aí eu passei para a parte adulta, também não podendo viver o que eu queria viver, né? E tinha muitas guerras internas em mim que eu ficava questionando, eu falei, poxa, mas como eu já tinha aprendido tudo aquilo, que já estava tudo montado dentro da minha cabeça, eu achava que eu realmente estava errada, né? Eu não poderia ser eu mesma. Então, assim, montar alguém de mim, em mim, só que eu mesma estava bem distante, sabe? Sim. Então, assim, quando foi antes da pandemia, eu falei, poxa, viver pra quê? Pra quê? Não era nem só a questão da síndrome, sabe? Porque, assim, eu falo a questão de querer me abandonar, assim, por conta da síndrome, não foi, né? Foi todo um conjunto, né? Porque eu nunca tive problema, tipo assim, eu tenho uma síndrome, eu sou a coitadinha, isso, aquilo, sabe? Mas por conta do contexto todo, eu fui realmente me transformando assim, em uma pessoa que achava que a vida tinha acabado ali,
que eu não poderia ser feliz, que eu não poderia ser eu mesmo, né? Então, assim, eu passei a vida toda sendo uma pessoa que eu nunca fui. Eu sabia internamente que eu não era aquela pessoa que eu demonstrava para as pessoas. Sim. Então, assim, por conta da religiosidade, eu acabei me prejudicando emocionalmente falando, né? Então, assim, eu quebrei vários percursos aí da minha vida, várias fases que poderiam ter sido vividas por conta da religiosidade. Então, assim, eu sabia o quanto que eu sempre fui uma pessoa, como todos nós somos pecadores. Eu imaginava isso, só que assim, a religiosidade faz você acreditar que você é o melhor que o outro. E aí há esse perigo de você achar que você é o melhor, condenar o outro, e aí tipo, você está sendo o quê? Hipócrita com você mesmo. Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, ó, eu estou temendo mais a criatura do que o Criador. Ele sabe o que está passando aqui dentro. E eu estou querendo passar uma imagem para as pessoas que eu não sou. E isso me machucava, por quê? Porque tipo, tudo que eu fazia em questão de ir para a igreja, de levar pessoas para a igreja, de falar de Deus, eu falei, eu estou sendo mentirosa. Por quê? Porque para mim falar de algo, eu tenho que viver algo. Então, como que eu vou falar assim, seja feliz sendo que eu não estava feliz? Não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com Jesus, tinha a ver comigo. Então, assim, chegou o momento que eu falei, ó, eu vou ter que tomar coragem e realmente me expor e ser feliz comigo, ou eu vou ter que passar essa vida toda, me escondendo, sendo uma vitória que eu não sou, para agradar o outro, né? Então, assim, quando na Bíblia está escrito lá, amar a ti mesmo, né? Para você amar o próximo, como que eu vou amar o próximo se eu não me amar, né? Então aí começou todo, vocês vão entender, eu vou ligar todos os pontos depois, né? E aí eu falei, não, eu estou vivendo infeliz, eu estou triste, a minha depressão não tinha a ver com a questão da síndrome, porque eu estava parada, claro, ajudou pra caramba, meu. A síndrome me ajudou até depressão, por quê? Porque eu não podia trabalhar, eu não podia colocar minha mente para funcionar no trabalho, no estudo, então assim, a minha mente ficou paralisada ali. Então assim, foi acumulando todo já o percurso de tristeza que eu já tinha, aí veio a síndrome, pronto, me derrubou. Então assim, aí quando veio a pandemia, a gente ficou muito em casa, aí piorou a situação, eu fiquei agoniadíssima, eu sou uma pessoa que ando praticamente Belo Campo inteiro, então assim, todo mundo dentro de casa acabou agravando mais ainda, né? Aí, poxa, agora mesmo que a vida não faz sentido mesmo, você tá dizendo, essa pandemia aí arrasou comigo. Só que assim, aí quando foi em 2021, eu fiquei pensando comigo, falei, não, eu não posso. Eu acho que a pandemia veio para me dar uma despertada mesmo, porque eu não posso continuar desse jeito. Os meus próximos anos eu não posso viver achando que o mundo acabou e que eu não posso ser feliz. E eu não tô nem aí se o outro vai gostar dessa vitória que já existe, né? Mas para mim eu tenho que ser verdadeira comigo, né? E aí quando foi 2021 eu fiz uma mentoria de inteligência emocional. Eu falei, não, eu quero saber, eu quero me conhecer, eu quero poder olhar para mim e falar, não, agora você está sendo leal com você, né? E aí eu fiz uma mentoria totalmente baseada na Bíblia. Por que baseada na Bíblia? Eu poderia ter feito não baseada na Bíblia, mas eu estava querendo entender se Deus, se Jesus me amava do jeito que eu era. Então assim, eu falei, eu quero fazer uma mentoria de inteligência emocional baseada na Bíblia. Porque a partir daí eu vou poder entender e desvendar todos os mistérios que existem dentro de mim, né? Aí eu fiz uma mentoria uma semana toda aí, pesada de mentoria, tudo baseado na Bíblia. Eu queria entender se Deus realmente me amava do jeito que eu era. Por quê? Porque eu ouvia sempre na igreja, ó, fulano se for assim, o assado, já era, você tá entendendo? Deus não ama, Deus não quer, Deus expulsa mesmo, Ele não quer ninguém assim, o assado. Era isso que eu ouvia a vida toda na igreja. Então assim, quando eu fui para a mentoria, eu falei, caraca, como que eu não entendi isso aqui antes? Como eu não entendi que, independente do que o filho seja, o pai continua amando do mesmo jeito. Talvez ele não concorde com algumas atitudes dos filhos, não vai concordar, mas ele continua amando porque o filho não deixa de ser filho. Aí quando eu fui, que eu entendi, eu falei, não, Deus me criou da forma que eu sou, Ele me conheceu mesmo antes da fundação do mundo, por que
que eu tô achando que ele não me ama? E olha que eu vou dizer pra você que eu passei a vida toda, tipo, tão limitada em tudo que andar com outras pessoas depois de tudo isso foi algo, tipo, libertador, foi livre. Eu achei diferente. Não vou mentir pra vocês que é uma desconstrução muito grande. Você olhar pra dentro de você e desconstruir todas as suas crenças limitantes não é fácil. Você se autoconhecer dói, e dói muito, né? Então, assim, principalmente uma pessoa que veio aí a vida toda sendo colocado várias coisas dentro dele. Então, assim, para você sair dessa gaiola é muito difícil, né? Então, assim, nesse autoconhecimento aí, nessa mentoria, eu aprendi muita coisa. E aí foi o ponto-chave. Eu falei, não, eu era uma cristã que eu não lia a Bíblia. Eu ia para a igreja. Eu ia ser uma pessoa, eu era uma pessoa religiosa, pronto. A pessoa que estava no dia de culto estava lá presente. Mas não me interessava em ler a Bíblia, não me interessava em saber se realmente o que era falado estava baseado mesmo na Bíblia ou se era só apenas uma falácia. Então, sim, eu falei, não, agora o ponto-chave é eu comprar uma Bíblia de estudo, eu estudava 4 horas por dia. Eu tinha, sabe aquela coisa de ser, tipo, eu tenho que entender. Enquanto eu não entendi a ler, eu não queria que ninguém falasse para mim. Eu queria eu mesma descobrir se Deus me amava, me amava do jeito que eu era. Aí eu comprei essa Bíblia de estudo, eu estudava muito. Uma versão aí totalmente mais próxima dos originais, e aí eu fui comprando outras Bíblias com outras versões, as mais atuais, as mais tradicionais, e aí eu fui juntando tudo para mim poder entender. Então, assim, eu estudava 4 horas, eu fiquei 1 ano e meio estudando a Bíblia 4 horas por dia. Fora os podcasts de teólogos que eu assistia de 4 horas de relógio. Eu assistia 4, 5 horas de relógio, sem parar. Eu ficava, como eu não trabalhava, né, não fazia nada, então eu falei, agora eu vou me jogar. Mesmo assim, eu quero entender. E aí, lendo a Bíblia, eu compreendi, foi tão assim libertador que a própria Bíblia fala isso pra gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, tipo, às vezes a gente lendo isso não tem essa reflexão, tipo, mas como assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali eu entendi que Jesus, ele veio para nos libertar. Nos libertar de quê? Nos libertar do quê? Das nossas próprias limitações mentais, que às vezes nos privam de viver coisas extraordinárias por conta de quê? Por conta de talvez, vamos dizer assim, eu estou tipo, dando aqui a minha opinião, sabe? De uma religiosidade que não se baseia totalmente na Bíblia. Então, assim, quando eu fui para a Bíblia, que eu entendi que Deus, ele mandou o seu Filho para morrer por todos nós, aqui ele não estava ali pensando, poxa, a vitória é assim, assado. Eu vou morrer por todos, independente seja quem for. E aí eu falei, poxa, aí eu fui lá para o Velho Testamento, porque eu tenho um Novo Testamento, o Velho Testamento, eu falei, mas peraí, os irmãos sempre falam para mim que o Velho Testamento é o Velho Testamento, mas se existe o Velho Testamento é porque eu tenho que estudar ele também, não está lá à toa na Bíblia, né? Aí quando eu fui entender sobre a lei, né? Então, assim, antigamente tinha um sacerdote, para você ter acesso realmente a Deus, teria que passar pelo sacerdote, teria que cumprir os 613 mandamentos e ninguém conseguia cumprir. Então, assim, eu falei, caraca, 613. Depois eles resumiram em 10 mandamentos, mas ninguém conseguia cumprir. Então, quando eu entendi também que tinha que fazer um holocausto para você pagar os seus pecados e ninguém conseguia pagar, porque era todo ano fazendo a mesma coisa e todo ano, todo dia pecando, eu falei, caraca. Aí eu falei, bom, nessa parte do Velho Testamento eu entendi que realmente não é por força nossa, não é por força minha que eu vou conseguir ser salvo. Aí quando eu fui para o Novo Testamento, que eu comecei a ler os Evangelhos, eu vi o quanto que Jesus foi leve, o passar dele aqui na Terra, ele só trouxe realmente alegria e tal. Aí pronto, aí eu li os 4 Evangelhos, para mim foi a parte da Bíblia que eu acho mais interessante, os 4 Evangelhos, foi por onde Jesus passou. Porque ele ali mostrou o quanto que realmente nós temos que ser sinceros aqui dentro, não é o que eu falo. Porque eu posso falar, eu amo Sádio, eu amo Vitor e eu não amar. E aí, Deus está sondando o quê? Ele está sondando o que você fala ou o que você realmente, a intenção do seu coração.
Então eu falei, chegou o ponto, eu falei, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo hipócrita por quê? Porque eu estou falando uma coisa e no meu coração tem outra. Eu não estou sendo sincera, né? E às vezes eu falo, mas sincera com o ser humano, todos nós somos iguais, estamos no mesmo patamar. Não, mas, poxa, eu estava sendo uma mentira, para mim eu estava sendo uma mentira. Então assim, quando foi em 2021 que eu fiz a mentoria, comecei a ler a Bíblia, fiquei 1 ano e meio. Aí quando eu li que eu compreendi, aí teve um dia em casa que eu estava lendo a Bíblia, eu falei, eu vou ler a Bíblia, que eu nunca abri assim aleatório para ler. Eu sempre procurava estudar, puxar todo o histórico e tal, o contexto e tal. Porque às vezes uma frase ali da Bíblia fora de contexto, né, não fica legal, tem que ver todo o texto, né. E aí, no dia eu falei, abri a Bíblia. Quando eu abri, aí eu falei, não vou ler só um versículo, eu vou ler todo. Aí eu comecei a ler. Aí quando chegou na parte que falava assim, que salvação é pela fé, pelo crer, não é por obras para que ninguém se glorie, aí eu dei uma parada, eu falei, peraí, mas eu entendi a vida toda que eu tinha que fazer algo. Eu tinha que fazer coisas que, na realidade, nem bíblicas não eram. Tipo, eu tinha que ficar a vida toda usando uma saia, porque se eu não usasse a saia, eu ia pro inferno. Eu tinha um cabelão enorme, porque queria ter aquele cabelo enorme. Não queria. Também não tem problema nenhum, quem tem, mas eu não queria ter. Então eu tinha o cabelo para cumprir uma religiosidade que não tinha nem lógica. Então assim, eu falei, mas peraí, a salvação não é por obras. Então eu fui por aí, fui seguindo. Eu falei, cara, não é por obras, não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez na cruz por mim. Porque se dependesse de todos nós para ser salvo, ninguém ia ser. Ninguém que tem capacidade de ser salvo pelo o mérito. Eu não tenho condição de... Eu estou errando a todo momento. Tipo, eu posso me trancar dentro de um quarto e falar, não vou mais errar, não vou mais falhar, não quero ver ninguém, eu só quero agora aqui ler a Bíblia e tal. Mesmo assim, não tem condição. Não é por força minha. Então, assim, às vezes, o Evangelho, ele é muito simples, mas as pessoas complicam. E aí que está o ponto-chave, né? Tipo, a pessoa fala assim, mas é só isso? Não é só isso. Realmente crer no sacrifício dele na cruz é difícil hoje, principalmente no mundo que vivemos hoje. Tipo, mas é só isso. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer como antes no Velho Testamento, que teria que realmente ter um holocausto. Eu não teria que escolher um animal mais top dos top para ser oferecido. Eu não tenho que fazer nada. Como assim? Então, assim, Deus, ele deu o seu filho como sacrifício. E quando ele morreu lá naquela cruz, ele pagou os pecados meus de ontem, de hoje e de amanhã. Porque o sangue dele não pode ser tão, vamos dizer assim, tão fraco de poder pagar só um pecado seu e não pagar o de ontem, de hoje e de amanhã. Então, assim, eu comecei a entender dessa forma e aí pronto. Aí eu falei, eu dei uma ré total. E eu falei, eu não vou ficar mais aqui, não dá pra mim, porque eu compreendi, eu não... Tipo, aí eu mesmo assim, ainda fiquei mais 4 meses, viu? Uma briga interna, você tá doido, isso foi muito difícil, porque foi a vida toda ali, então, né? Sim. E aí eu ficava analisando, falei, não, eu não tô concordando com isso. Como que você lê um texto e você prega outra coisa, não tem nada a ver, não tá baseado, não tem contexto isso aqui. E aí foi quando eu saí, realmente foi bem complicado, não foi fácil, entendeu? Porque é muita pressão psicológica, né? Sim. Até você mesmo brigar com você mesmo, então era muito difícil. Eu falei, poxa, se eu sair daqui e eu perder tudo, e o que eu fiz durante todo esse tempo, entendeu? Então foi um processo. Então assim, e aí eu saí, eu falei, a primeira parte minha é essa. Conhecer realmente a verdade, independente de qualquer religião. Tipo, não ficar preso na religião. Realmente, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, é nele, é sobre ele, não é sobre o lugar. Eu não vou dizer para vocês que o lugar não te ajuda, e muito, né? Porque talvez as pessoas falam assim, poxa, então quer dizer que a gente não tem que ir para a igreja. Não estou dizendo isso, estou dizendo que quando você tem um conhecimento, que você lê, é a mesma coisa de uma professora, ela não vai lá para dar aula sem conhecer, sem passar pela fase da faculdade, né, e tal, pela experiência. A igreja teria que ser da mesma forma. Eu acho que todos os fiéis teriam que estudar a Bíblia e entender que não é sobre o templo que está ali, é sobre o que está ali na Bíblia, para quem lê a Bíblia,
para o outro compreender, entender, ter o conhecimento. Para quê? Para que você não seja manipulado. Porque é a causa de muitas pessoas que estão com depressão, que está triste, que não quer viver, porque fala, poxa vida, entendeu que é só aquilo ali, se sair fora daquilo ali vai morrer, Deus não vai amar, Deus vai jogar no inferno, você está entendendo? É tipo mais ou menos isso. Então assim, ali eu falei, agora o ponto-chave é esse, eu descobri que Deus me ama da forma que eu sou, agora eu vou para o outro processo, entendeu? Eu falei, agora eu vou para o processo de me preparar para me poder falar. Então, quando foi, acho que foi o ano passado, eu passava na psicóloga sempre. A psicóloga abordava lá da minha infância até o exato momento. Porém, ela falava, Vitória, não dá para te ajudar. Você vai ter que decidir em que você está fazendo aqui na terapia. Porque você já me contou tudo, só que a gente volta sempre no mesmo assunto, e você não tem algo aí que não está batendo, que você não quer falar. Eu não falava nem na psicóloga, eu não me sentia preparada para falar. Então, assim, aí eu falei, ela falou, na próxima terapia eu quero que você fale. Quero que você fala o que está acontecendo, o que você está querendo fazer aqui. Eu não pisei na palavra, eu falei, moço, nem fui, né? Deixei a terapia pra lá. Porém, eu falava, moço, eu tenho que jogar isso pra fora, porque tudo que você guarda, você adoece. Então, assim, a maioria das minhas dores articulares era por da síndrome era. Mas por eu não falar, por eu guardar tudo, isso foi me causando dores físicas, né? Não só emocionais. Então, assim, eu falei, não, eu tenho que falar, eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que ter coragem de realmente ser quem eu sou. E aí foi quando eu conheci uma amiga minha lá na igreja mesmo, depois disso eu fui para outra igreja, né? E aí tinha um grupo lá das mulheres, a gente conheceu e tal. E aí essa pessoa ficou tão... Ela olhava para mim porque, tipo assim, a minha limitação física era grande, eu morava só, como moro só até hoje. Eu, tipo, usava o oxigênio 3 vezes ao dia. Era tipo assim, era um tratamento que teria que ser os 3 vezes ao dia, sem crise nenhuma. Se tivesse crise, teria que usar mais. Eu passava 1 hora no oxigênio, então assim, era 3 horas por dia de oxigênio. Fora o quê? Fora as medicações que eu não estava tomando. Eu falei assim, eu não tenho coragem, né, de cometer nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o tratamento, não vou tomar as vitaminas, não vou comer do jeito que tem que ser para mim comer, vou fazer tudo errado para mim poder ir morrendo aos poucos. Essa era a minha mentalidade. Não tem graça isso aqui, pra mim não dá mais, eu fui, tipo, me deixando mesmo. E nessa aí eu tomei um prejuízo danado, que hoje me arrependo pra caramba, sabe? E aí, eu falei, não vou. Aí quando eu conheci essa amiga minha, ela olhou pra mim, porque eu tava já bem, tipo assim, eu tava bem passando mal toda semana, 3 vezes na semana. Ela me acudia sempre. Sempre ela tava me socorrendo. E ela ficava olhando aquela situação, uma pessoa que mora só, uma pessoa limitada, uma pessoa que não aguentava lavar nem a própria roupa. Entendeu? Não aguentava fazer nada. E aí, tipo, por quê? Porque eu também já tinha parado o tratamento. E ninguém sabia, porque eu morava só. Eu falei, eu vou agora, ninguém vai saber nada do que eu tô passando. Eu dormia 3 da manhã para acordar 1 hora da tarde, para já passar metade do dia, porque eu não queria viver, ter que ficar acordada. Então, assim, eu dormia 3 da manhã, acordava 1 hora da tarde. 1 hora da tarde que eu ia tomar o café da manhã, isso quando tomava. Aí eu saía pra rua. Saía pra rua, ia pra casa de um amigo, ou ia pra um salão, ficava lá. Quando chegava em casa 10 da noite, tomava um banho e não comia nada. E era assim, tipo, passava 1 semana sem comer comida. Ficava de café, de tudo e pronto. Então, assim, eu já estava ficando bem fraca, por quê? Porque a síndrome, eu já tenho uma dificuldade imensa de absorver vitaminas no corpo. Como eu já não podia comer de tudo, mais ainda ficava mais difícil, né? E eu não estava tomando realmente as vitaminas, porque eu tenho que tomar pro resto da vida. Então, assim, quando eu conheci ela, ela olhou assim, ela falou assim, eu fiquei interessada em conhecer a sua história. Porque pra mim tem muita coisa aí que tá... Tipo, foi uma pessoa que olhou assim pra mim como ninguém tinha olhado. Tipo assim, as pessoas me viam sorrindo na rua, brincando, fazendo as pessoas rir. Só que eu, na realidade, estava como se fosse o palhaço no circo.
O palhaço, ele sempre faz as pessoas rir, só que ninguém sabe os bastidores. Eu era mais ou menos assim, todo mundo na rua me via, uma pessoa estava ótima, maravilhosa, ajudava um, ria com um, ria com outro. Mas na minha casa, eu estava fugindo de mim. Eu não queria ficar em casa porque eu não queria estar comigo. Estar comigo era o problema. Então, eu falei, não, eu preciso ficar até 1h da tarde, eu durmo, tô dormindo, não tô vendo nada, pronto. Levantei, rua, voltava para casa às 10. Então, assim, e nesse percurso todo, dentro da igreja, viu? Eu ligava, eu comecei a ficar tão acelerada para mim não estar comigo, que eu ficava de domingo a domingo fazendo coisas, ensinando, lendo Bíblia com o pessoal. Era tipo assim, um negócio sem parar. Era de domingo a domingo, não podia parar. Eu não queria estar comigo de jeito nenhum, porque eu me sentia uma pessoa mentirosa. E aí pronto. Eu conheci essa amiga, ela falou, Vitória, eu vou marcar um café lá em casa pra você. Você vai em casa? Eu falei, tipo assim, eu não tava muito afim, sabe, de querer aproximação com ninguém, não. Sim. Ela praticamente me obrigou, falou, não, você vai em casa, você vai em casa tomar um café. Aí pronto, o que você pode comer lá? Eu ajeitou. E aí ela foi ouvir a minha história. E aí ali começou a amizade, ela falou assim, Vitória, tem algo aí que você esconde. E você fique à vontade para quando você tiver vontade de me falar, você pode ficar de boa, estou aqui para te ouvir, só para te ouvir. Eu falei, nada, você não tem nada não, você é doida, não tem nada a esconder não, você não tem nada, só um livro aberto aí, né? Ela falou, não tem, aí na hora certa você tiver à vontade, você fala. E aí, tipo, com 3 meses de amizade, eu falei, eu não estou suportando mais, vou ter que falar para alguém. Só que, tipo assim, eu olhava para o meio das pessoas que eu estava vivendo, eu falei, poxa, se eu contar isso aqui para uma fulana, vai me matar. E, tipo, já era para mim, entendeu? Minha família, então, nem tinha nem pensamento de falar. E aí chegou o dia que eu falei, ó, só da coisa eu vou falar. Tem pouco tempo de amizade mesmo. 3 meses de amizade, que sem querer ir embora vai, você tá entendendo? Tipo isso. Eu falei, ó, as outras já tinham amizade de 20 anos, eu não tinha coragem de falar. Eu falei, já 3 meses mesmo, qualquer coisa, né? Tô nem aí. Eu falei, ó, eu tenho, mas olha, eu vou dizer pra você que a mente nossa, ela é tão criadora de medos que existe coisas que não tem realidade nenhuma, mas ela cria, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu conto? Não, ela falou assim, agora você vai ter que contar, porque você falou pra mim que tinha algo pra me contar, agora vai ter que contar. E aí, moço, no dia que eu fui contar pra ela, aqui ó, eu fiquei toda roxa, comecei a tremer, sabe quando seu coração começou a acelerar, uma coisa assim, tipo, que não tinha nem muito... quando eu contei pra ela, ela falou, pelo amor de Deus, é isso, moça? Por que você tá criando tanto medo em cima de algo que não tem necessidade? Mas a minha mente criou tudo isso e, tipo, também foram as crenças que foram instaladas dentro de mim, né? Aí, como eu vou falar aqui no podcast, né? Aí nessa questão, eu falei, não, é o seguinte, é sobre minha sexualidade, né? Eu não gosto de pessoas do sexo oposto, eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Ela falou assim, minha moça, pelo amor de Deus, você está preocupada com isso? Você acha que eu vou deixar de ser sua amiga por conta disso? Você é a Vitória para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, você é tão criada em um mundo fechado que você acredita que você vai perder todo mundo. Que as pessoas não vão te enxergar da mesma forma que enxergavam antes. Esse era o meu medo. Por quê? Porque as pessoas conheceram a Vitória. A Vitória que vai para a igreja, a Vitória que estuda a Bíblia, a Vitória que ensina Jesus para as pessoas. Então, assim, na minha cabeça, uma coisa eu não podia, tipo, eu não podia assumir a minha sexualidade e podia falar de Jesus. Na minha cabeça eu não podia, entendeu? Só que hoje, analisando todo esse percurso, eu falei, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus, ele está dentro de mim, eu sei quem é Jesus e eu sei quem eu sou. Então, assim, ele mesmo quer que eu seja verdadeira. Eu contei pra ela, pra mim aquela noite foi a noite que eu mais dormi. Ali, pra mim, foi tirar assim, um peso enorme das minhas costas. Então aí quando eu contei, eu dormi a noite toda, acordei no outro dia, parecia que era, tipo, eu tava em outro mundo. Ali eu falei, não, agora eu tô preparada pra viver. Ali eu já me conscientizei que eu já tinha, o que eu tinha que esconder, eu já tinha falado, já tinha, pelo menos pra ela eu tinha falado, né? Então eu me libertei, graças a Deus. Me libertei. Então, assim, aí foi começar todo um processo.
Depois disso foi eu olhar para mim, porque até então eu estava fugindo de mim. Não, agora eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu falei, olha, agora eu tenho que me preparar para mim poder estar comigo da forma que agora eu estou trazendo isso em consciência, porque eu estava dentro de mim, porém eu não trouxe essa consciência, né? Sim. Olha, aí eu falei, não, agora eu vou ter que dar uma relaxada aqui. Eu parei tudo. Esse negócio de domingo a domingo, fazendo uma correria, indo para rua, parei. Naquele momento a minha saúde física já estava bem complicada. Então assim, essa amiga minha falou assim, filha, você vai viver. Você vai viver. E outra, você não pode perder mais nem um segundo da sua vida sem viver. Porque você está vegetando. Isso não é vida, né? Então assim, diante da questão de falar sobre minha sexualidade, eu passei 30 anos da minha vida vivendo em torno de medos e tipo, por conta de acreditar que Deus não me amava. Então assim, quando eu descobri que Ele me amou, pronto, aí foi o processo de eu poder contar. Quando eu contei, meu Deus do céu, pra mim foi assim algo, sabe quando você parece que você está preso e você é solto, que você consegue enxergar o sol diferente, você consegue respirar diferente. Então assim, pra mim foi um martírio passar a vida toda escondendo da minha família, escondendo das pessoas, não podendo viver a experiência que eu poderia ter vivido. Não estou falando só em questão de encontrar um amor, né? Mas eu falei, caraca, como que eu vou passar a vida toda? Todo mundo tá aí casando, todo mundo aí tá vivendo, todo mundo feliz, e eu aqui triste, achando que eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter ninguém, eu não mereço viver as coisas que o mundo tem para oferecer. Quando eu falo mundo, as pessoas da parte religiosa falam, não, ela está querendo fazer isso, fazer aquilo. Não, viver realmente tantas coisas lindas que, vou dizer, o nosso Brasil tem para viver. Só que eu vivia tanto no mundo fechado que eu achava que eu não podia ser feliz. Então assim, eu passei uma vida triste, não tendo experiência nenhuma, uma menina totalmente fragilizada, emocionalmente falando, por conta da sociedade, por conta da religiosidade. Não, mas agora contei, agora já era, agora não tem que me segurar. Agora tá no podcast. Agora tá no podcast falando de algo que realmente me matava todos os dias. Então assim, aí foi todo o processo, falei, agora eu vou cuidar da minha saúde, né? Agora eu vou correr atrás do prejuízo. Pronto. Essa amiga minha quase me matou. Ela falou, você vai procurar o médico, vai fazer os exames que tem que ser feito, porque você está muito fraca. Eu estava fraca mesmo, gente. Tava ruim, assim, na beira mesmo, já quase caí do precipício. E aí eu comecei a pedir os exames para os médicos lá de Curitiba, eles me mandaram todos os pedidos lá. Fiz, mas minhas vitaminas estavam quase todas zeradas. Todas. Aí tipo, o pessoal de Curitiba falou, você está querendo morrer? Porque se você não se cuidar, se você não começar a fazer um exercício físico, seja uma fisioterapia, porque até o momento eu estava muito fraca, não conseguia nem entrar na academia. Se eu não estava nem aguentando andar, imagina aí fazer uma academia. E aí eu comecei, eu falei, não, eu vou ter vitamina tudo zerada, já comecei logo a repor as vitaminas. E aí eu fui para o Pilates, fazer Pilates. Por quê? Porque eu tinha que fortalecer as minhas articulações, que estavam todas fracas, para me poder entrar na academia depois. Eu fazia exercício de uma pessoa de 50 anos. Por quê? Porque eu não aguentava fazer exercício de uma pessoa de 33. Então aí foi todo o processo, eu comecei a fazer caminhada. Com 2 meses que eu tinha falado sobre minha sexualidade, que eu tinha começado a me cuidar, eu não precisei usar mais bengala. Com 2 meses. Foi algo assim, muito rápido. E aí eu morava sozinha, eu estava muito fraca, passando mal direto. Aí essa minha amiga deu todo o suporte para mim, sabe? Todo o suporte, me ajudou, me fez acordar para muita coisa. Por quê? Porque por eu não querer ser aceita, inconscientemente, ninguém sabia da questão da sexualidade. Só que na minha cabeça, eu tinha que sempre agradar o outro para mim ser aceita ali. Mesmo que a pessoa não sabia. Eu falei, mas que loucura é essa? Tipo, as pessoas não sabem. E por que eu estou querendo ser pertencente a um lugar, querer estar na vida de uma pessoa, sendo que a pessoa nem deu a oportunidade dela querer estar comigo ou não, ser minha amiga ou não, né? Então assim, eu me sujeitei muito tempo a querer agradar todo mundo, a querer fazer tudo que todo mundo quer, sabe? Tipo, não me posicionar, tipo, não ter opinião própria. Então assim, uma pessoa falava isso, tá bom. Eu não conseguia dizer não, porque o não e o sim é muito importante, né? Se você dizer só sim, você não cresce. Se você dizer só não, você também não vai crescer.
Sim. Né? Então, assim, ali eu me sujeitei a muitas coisas. Né? A pessoas, a ouvir coisas que eu não queria ouvir. Por quê? Porque eu tinha medo de perder essas pessoas. Então, essa minha amiga, para mim, eu falo, não, foi Deus que viu ela na hora certa, no momento certo, para me alertar não só na questão de me ouvir, de me compreender e me incentivar a viver, mas também a mostrar para mim que, tipo, eu tenho que ser dona de mim. Eu não me sentia dona de mim, né? E, querendo ou não, a religiosidade fazia isso. Por quê? Porque eu já estava sendo manipulada a vida toda ali. Então, assim, as pessoas tinham o autocontrole de mim. Pronto, apertava só o botão e já me controlava todinho. Eu não era a Vitória, eu não tinha identidade. Então, assim, a partir daquele momento, a minha amiga começou a me alertar umas coisas, em outra, ela era muito observadora, ela via tudo, como é que funcionava, muito bobinha mesmo. E aí, aí foi todo esse processo, fiquei comigo, comecei a estar comigo ali, era um prazer estar comigo. Por quê? Porque naquele momento eu já tinha saído totalmente fora da gaiola. E aí, depois outras pessoas acabou ficando sabendo, a gente contei para algumas pessoas que eu achava importante contar naquele momento, porque era um período que eu estava comigo mesmo, então assim, acabou abalando também os lugares que eu frequentava, né? Que na realidade o que eu frequentava era só realmente a igreja. Então assim, eu comecei a dar uma desacelerada nas atividades da igreja, porque eu queria estar comigo. Só que aí, como que eu vou me afastar sem falar para as pessoas vão imaginar muita coisa. Então aí depois eu tive que ir no líder, né? E falar tudo o que tinha acontecido, o que eu tinha falado, todo mundo realmente não sabia. Do nada, não foi do nada, eu fui uma vida toda escondendo algo, né? Então, aí depois disso eu me afastei da igreja, não me afastei de Deus, Sim. né? Porque às vezes as pessoas têm muito isso. Ó, você não está na igreja, então você está afastada de Deus. Você não tem o seu relacionamento com Deus, porque você não está na igreja, né? Só que não é bem assim, tem muita gente que está na igreja, mas não tem um relacionamento com Ele. Então, assim, eu me afastei por quê? Porque, eu vou dizer, a igreja ela não está preparada para receber uma pessoa, vamos dizer assim, homossexual. Não está. Infelizmente. Não vou dizer assim, são todos, não. A maioria tem, vamos dizer, 20% que está ali que vai te entender. Mas eles não estão preparados. Porque começa pela Bíblia. Se você está ali na igreja e só de você pensar diferente já dá uma confusão danada. Você está entendendo? Você não pode pensar diferente, você tem que pensar igual a todo mundo. Então, assim, se eu estava pensando diferente, já estava dando confusão, aí imagine depois que eu falei da sexualidade, aí já está mais complica mais ainda. Então, assim, eu me afastei, eu falei, não me afastei de Deus, eu continuo lendo a minha Bíblia, tenho um relacionamento com Ele, sabe? Eu falo assim, eu saí fora do sistema religioso. Sim. Para mim poder olhar daqui, ó, de cima, para mim poder enxergar os pontos-chave ou não. Aí sim eu falei, ó, vou sair, vou respirar e vou analisar de fora para me ver. Hoje em dia, eu falo que hoje em dia, para me manipular é muito difícil. Quando você abre a sua mente, você começa a enxergar as coisas, eu falo em todas as áreas, na questão só religiosa não. Mas até familiar, porque tem muita alienação no meio religioso, político e por aí vai. Familiar também. Então, assim, foi todo um processo, tem um ano, acho que tem 1 ano e 2 meses que eu falei sobre minha sexualidade. E 1 ano e 2 meses eu já vivi coisas e já passei por experiência na questão da minha saúde que em 30 anos eu nunca vivi. Então, assim, eu deixei o Pilates, agora eu faço academia, eu faço as minhas coisas. O oxigênio que eu usava 3 vezes ao dia hoje, eu só tomo quando eu tenho crise, isso, porque acho que tem o quê? Porque eu tive crise tem mais de 6 meses. Eu não uso oxigênio mais durante o dia. Então, assim, foi uma mudança que teve que acontecer. Qual era o ponto-chave ali? Aí tem gente que me fala até hoje. Eu fico sabendo por aí, porque o pessoal, né? Cidade pequena, né? O pessoal, eles gostam, né? Assim, é uma profissão para eles, né? Falar da vida. É uma profissão. Sim, né? e O pessoal é bem pago para isso. E aí, eles fazem até hora extra. Então, assim, o pessoal fala, nossa, Vitória, será que Vitória era doente mesmo?
nada. A menina melhorou, a menina não usa mais bengala, ela praticamente estava na cadeira de roda, não aguentava dar. Será que ela era doente mesmo? Pessoas duvidando que eu tinha síndrome. Então, assim, será que era? Mas, pelo amor de Deus, será que era mesmo? Eu já ouvi isso, não foi de uma pessoa não, várias pessoas aqui na cidade. Sim. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem te ver realmente lá no fundo do poço. Elas querem ver você mesmo, você não quer ver a evolução, você quer matar uma pessoa, evolui. Desse jeito, elas querem ver você bem, mas não melhor que elas. Exatamente. Então, assim, aí eu penso comigo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, a síndrome não tem cura. Mas, assim, eu venço as minhas limitações que podem ser vencidas. Eu não vou além. Tanto é que na academia, o meu personal mesmo fala, Vitória, é o seguinte, ó, é um processo, você tem uma pele que é diferente, você não vai ganhar massa muscular tão rápido, e tá tudo bem. Eu venço os limites que pode ser vencido. Dentro da minha limitação, diante da síndrome, eu não vou além do que eu não posso, né? Porém, a atividade física me ajudou a estar como estou hoje, andando de bicicleta, né? Fazendo as coisas dentro de casa, lavando minha roupa, fazendo minha comida, limpando minha casa, sem precisar de ajuda das pessoas, entendeu? Hoje em dia, se eu passo mal, é bem esporádico, assim. Você ia falar? Então, eu acho que é muito interessante ouvir a sua história. Quando você cita eu venço limites, eu acho que define toda essa sua trajetória, né? De vencer limites, vencer o limite tanto da... desculpa, fugiu o nome específico agora, não é doença, da síndrome, tanto da síndrome quanto da questão da sexualidade, né? Você fala dessa questão de eu venço limites, então ultrapasso os limites que foram colocados por outrem, ou pela síndrome, ou pela religiosidade, ou por outros assuntos. Tanto que a gente teve assim uma hora que passou muito rápido, voando muito rápido, foi muito gostoso te ouvir a sua história, ouvir, né, toda essa trajetória. Eu acho que levantou um debate muito importante, porque eu acho que toda essa nossa conversa, todo esse nosso debate é importante, tanto a questão de saber mais sobre a síndrome, saber até para, como você disse, é uma síndrome rara, só tem mais 3 pessoas na Bahia com essa síndrome, mas se caso houver alguma pessoa que tenha sintomas parecidos, como você alertou aqui no nosso podcast, já sabe como e a que procurar. Uma coisa que eu achei interessante também, voltando um pouco à síndrome, quando você falou lá no começo, é que você conseguiu informação através da internet, através do Facebook. Você achou um grupo de associação lá de Curitiba, e eu acho isso muito interessante para a gente ver o quanto a internet pode nos conectar e trazer informação de qualidade para nós, né? Então, eu acho que o Fênix Cambuá também tem um pouco desse papel de trazer informação, de levar informação para as pessoas de uma forma consciente. Obviamente que é uma entrevista que eu tenho certeza que é muito polêmica. Um pouquinho. Não é um pouquinho, é muito. Porque assim, quando a gente fala de religiosidade, a gente mexe na crença das pessoas, é algo polêmico, porque vai ter gente que vai concordar contigo, vai ter gente que não vai concordar no ponto religioso, mas eu acho que o importante, concordar ou discordar, é ouvir, é entender o lado do outro, entender a sexualidade do outro, entender a visão do outro sobre o mesmo assunto, porque não sei se vocês já viram aquela velha história. Se eu pegar uma moeda aqui de R$1 e você olhar para ela, eu tô olhando para ela, você tá olhando para ela, eu tô vendo a cara, você tá vendo a coroa, eu afirmo que é a cara, você afirma que é a coroa, ambos estão certos, mas tem pontos de vista diferentes. Sim. Não quer dizer que um tá certo e o outro tá errado, às vezes tem isso também. Então eu acho importante a gente esclarecer isso, que as opiniões são opiniões do convidado, que a gente aceita aqui, né? Ouvir e debater, porque é importante a gente trazer essa conversa. E inclusive se tiver algum pastor ou alguma outra pessoa também que queira vir
conversar com a gente vai estar ouvindo da mesma forma. Mas no final, eu acho que a soma é isso. É uma pessoa muito guerreira que venceu vários limites e continua vencendo esses limites. Então, assim, Vitória, eu só tenho a te agradecer. A sua conversa hoje, a nossa conversa hoje, foi enriquecedora, foi transformadora. Eu acredito que vai ter muitas meninas e mulheres. Parou, mas continuou. Meninas e mulheres lésbicas ou bissexuais, ou enfim, não binárias, transexuais, tantas formas de existir diferentes que vão com certeza estar se inspirando na sua história, porque sua história é isso, é inspiradora. E eu só queria te agradecer mais uma vez por você ceder seu espaço, sua história e o seu tempo para o nosso podcast. Muito obrigado. Por nada. Ô, Vitor, eu queria deixar assim uma parte aqui sobre a questão da sexualidade, porque as pessoas elas misturam muito. Sim. Tipo, hoje está muito mais evoluído, sim, tá? A mente do pessoal está mais aberta. Porém, as pessoas acham assim, se você é lésbica, se você é bi, se você é gay e tal, você deixou de ter caráter, você deixou de ter honestidade, você agora é uma pessoa perversa, parece que tudo que você levou até ali, que as pessoas enxergaram até ali sobre você, já não existisse mais, por conta que, na minha parte eu falo isso, né? Porque quando eu falei sobre a minha sexualidade, hoje as pessoas me enxergam de uma forma totalmente diferente. Olha, Vitória, pode ser que Vitória nem seja mais a mesma pessoa, né? Agora ela tá vivendo outras experiências e tal, e aí mistura tudo. Eu continuo sendo a Vitória com os mesmos princípios, né? A minha sexualidade não tem a ver com a Vitória. Eu sou a Vitória e essa sexualidade faz parte de mim. Então, assim, às vezes as pessoas misturam muito isso. Então, assim, eu tenho os meus princípios, continuo sendo a mesma pessoa. Ótimo. Não, vocês já falaram tudo. Foi muito bom ouvir ela, né? Porque eu já conhecia, mas não sabia desses bastidores por trás. Pesado. Fiquei até surpresa, né? E foi uma entrevista enriquecedora, porque é um assunto pouco falado, né? Principalmente sobre a síndrome, que eu não conhecia e não entendi. Então vai agravar bastante na vida das pessoas, eu não tenho dúvidas. Eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido. Espero que o pessoal também me ouça. E também eu tenho certeza que tudo é experiência, igual você falou, né? Cada um pensa de uma forma, porém eu acho que quando você dá a oportunidade de outras pessoas falar, você aprende também. Sim, né? sim, E isso que é importante, né? Verdade. Você tem uma opinião, ela tem outra, eu tenho outra, porém todo mundo aqui conversando de boa, respeitando o lado do outro, né? A gente tem que respeitar as diversidades existentes, né? Existem corpos diversos, mentes diversas. Se um dedo nosso não é igual ao outro, quem dirá uma mente diferente, né? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.